noite. Quero agradecer de todo o meu coração o convite, viu, pastor? E a toda a igreja, todas as irmãs, os filhos de Davi, cantam maravilhosamente. Nós vamos agora ler a palavra de Deus em Jó, livro de Jó, capítulo 42. É o texto base para a mensagem desta noite. Jó 42, versículo 5 apenas. Muito obrigada, irmã. Deus abençoe, viu? Jó 42, versículo 5 apenas. Diz assim a santa palavra de Deus: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Vou repetir: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Pai amado, eu estou aqui diante da tua noiva. É tua noiva, Paizinho. Tu sabes a necessidade de cada irmão, de cada irmã, as lágrimas, as alegrias, as superações, as dificuldades, as vitórias. Tu sabes de tudo, ó Deus. Eu, Pai, eu sou só um pozinho, te adoro, bem pequenininha mesmo. Mas como eu sempre digo, eu sou um instrumento que o Senhor toca. O Senhor fez o instrumento, o Senhor afina o instrumento, o Senhor dá polimento ao instrumento, o Senhor faz tudo com o instrumento para ele ficar bonito, tocar bem. E até na hora de tocar, quem toca é o Senhor. Me usa como instrumento vivo, ó Deus, nessa hora, porque a noiva é tua. E ela veio aqui para ouvir a tua santa e doce palavra. Desagrava os ouvidos daqueles que estão dispersos. Abre bem os ouvidos, deixa o povo bem atento, Pai, porque não é palavra minha, é palavra tua. E eu já te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, por essa mensagem, pela tua presença aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Quanta honra é falar de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é relacionamento íntimo com Deus. Vocês observaram bem o texto, vocês viram que está falando de relacionamento, está falando de intimidade. E nós vamos entrar então no texto com calma, porque a história de Jó é muito forte. Eu não posso chegar aqui e jogar toda a história de Jó para vocês. Mas o tempo que o Senhor tem me dado, Ele tem trabalhado com esse tema já faz uns 3 ou 4 dias, já é o suficiente para a gente poder trabalhar com esse tema aqui, relacionamento íntimo com Deus. Sabe aquela coisa do fechar a porta do teu quarto, teu Deus que te vem em secreto, você entendeu, irmãos? Essa intimidade com Deus. Mas vamos por etapa. Esse lado aqui, eu gostaria que os irmãos abrissem, esse lado aqui, Jó capítulo 1, versículo 2 e 3, deixa eu ver, esse lado aqui, Jó capítulo 1, versículo 2 e 3, e esse lado de cá, Jó capítulo 42, versículo 10, 11, 12 e 13, do 10 ao 13, vou repetir, esse lado de cá, aqui onde está o povo que veio comigo, inclusive eu quero aqui agradecer. Aqui nós temos vários jovens. Eu não vim sozinha, veio eu e mais 11. Amém, irmãos? Veio eu e mais 11. O povo está tudo aqui, glória a Deus. Só não trouxe mais porque não deu. Mas vamos lá. Esse lado aqui, Jó 42, versículo 10 a 13. Na hora certa, vocês vão me ajudar. E esse lado de cá, Jó capítulo 1, versículo 2 e 3 apenas. Bem, irmãos, para abrir aqui o tema relacionamento íntimo com Deus, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual hoje no mundo. E eu não vou aqui martirizar mais ninguém. As notícias já estão fazendo isso, já estão assustando a gente, está fazendo os nossos olhos ficarem assim, ó, Maranata, Maranata, mas é Maranata mesmo. Ora vem, Senhor Jesus, mas de uma forma assustadora. A igreja está sendo encurralada, está sendo pressionada
Os sinais estão acontecendo. A noiva do Cordeiro está atenta. O azeite tem que estar no lugar certo. E os que estão dormindo têm que correr para encher de azeite. Tem que se encher de azeite. O que é azeite? É o Espírito Santo. Está dormindo, tem que acordar espiritualmente. Os sinais estão acontecendo. Tragédias e mais tragédias. Para assustar um pouco mais, no nosso tempo hoje, para ver tragédia, basta você ter um aparelhinho desse que não pesa muito, acessa a internet e teu coração quase sai pela boca. Tem hora que a gente fecha os olhos para não ver tanto horror. Não tem um dia que não tem uma tragédia no mundo. Tragédias passadas, tragédias recentes, feridas abertas, dilacerantes na nossa alma ainda. Turquia, amados, nunca houve isso em toda a história da humanidade, algo tão grandioso. Crateras de 300 metros, a boca da terra se abriu. Crateras de 300 metros, a Turquia abriu uma boca enorme. Aqueles prédios desceram como se fosse construção de papel, de isopor. Nem parecia que tinha ferro, irmãos. Não parecia que tinha ali toda uma estratégia de construção. Veio tudo abaixo, com o povo lá dentro. Centenas, mais de 46 mil pessoas engolidas pela tragédia. A Turquia, a Síria, sempre se brigando ali, ó. E aquilo provocando a ira de Deus. Mas na véspera, mataram em praça pública 24 servos de Deus. Em praça pública para todo mundo ver. No dia seguinte, a boca da terra se abriu. O dono daquelas 24 almas achou bradar na terra e assombrar o mundo. Não é só porque é o mundo. Nós estamos vivendo um tempo terrível. O litoral paulista, quem conhece o litoral paulista aqui, irmãos? Rio de Janeiro. Todo o litoral, ele é margeado por montanhas, correto, irmãos? As montanhas já desce assim, a água da chuva já vai tudo para o mar. Aí o povo, olha o que eu vou falar, hein? Eu sou carioca, conheço bem aquilo ali. Aí o povo vê, aqui está a montanha, aquela mata, a Mata Atlântica, aí aqui tem um pouquinho de terra aqui, lá mais para frente já começa a areia e lá já está o mar. Se o mar fizer isso, já tem montanha. E se a montanha derreter, leva todo mundo para dentro da água. Estão cercados. 2 gigantes. A água, a terra. Mas a coisa mais terrível é que planejam nesses lugares orgias das mais degradantes. Cultos satânicos, malignos, as ocultas. Um requinte de morte de inocentes. Satanás estava tão feliz lá no inferno que o carnaval ia ser crente naquele lugar. Papai do céu deu uma esfriada terrível. Acabou a festa. Está latejando aqui, irmãos, ainda. Está muito recente. Há algum tempo atrás, Petrópolis, a cidade imperial, derreteu. O morro derreteu assim, foi descendo as casas. E ali, tem casas ali, luxuosíssimas. A pessoa acordou rico, morreu sem nada.
Ou seja, acabou o dia sem nada. Morreu sem nada, morreu nos entulhos. Foi um grande desespero. Mas também teve uma grande tragédia. Eu estou falando algumas em Teresópolis. Meu Deus, a terra tremeu, a terra se derreteu ali. Há 3 para 4 anos atrás, 5 anos atrás, uma moça começou a conversar comigo. Eu nunca a conheci. E eu nunca me importei em saber onde ela morava. Sério, porque muita gente às vezes me pede oração. Mas quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, eu recebia muitas mensagens. O que era aquilo? No desespero de uma mulher, pelo amor de Deus, ora por mim. Mas o que aconteceu, filho? Você não soube da tragédia de Brumadinho? Eu falei, sim, soube, eu moro lá. Irmã, eu estou no topo do morro. A coisa está acontecendo ali debaixo dos meus olhos. E o meu medo é chegar onde eu estou, irmã. Parecia que meu coração não batia aqui, batia aqui. Ela me contava e me delineava os horrores. Irmãos, uma cidade que foi encharcada, acolhida por psicólogos, foi Brumadinho. O que aconteceu em Brumadinho foi terrível. Tem mais de 1.400 dias que eles estão procurando 3 pessoas. Lá, meus irmãos, vários municípios simplesmente foram terrivelmente agredidos por uma lama tóxica. Teve pai e teve mãe que saiu para trabalhar e quando chegou, não tinha nem casa, nem terra, nem gado, nem animais do campo, nem seus filhos, nem casa para morar. Não tinha mais nada. Não estou falando de um caso, estou falando de dezenas e dezenas de casos. Sem terra, sem os animais, sem casa, sem documentos, sem filhos, sem alegria. E as igrejas de Brumadinho abriram suas portas para socorrer aquelas pessoas em total desespero. Perderam tudo que tinham. Aquela lama tóxica enterrou a história de muitas pessoas, muitos brasileiros. Eu fiz essa abertura para você entender o que eu vou falar agora. Falar de Jó hoje é mais fácil. Na minha época de adolescente, diziam que isso aqui era uma fábula. Tinha coragem. Tinha gente que tinha coragem de dizer que isso aqui era uma história real. Fábula. Não é. Nós estamos vivendo isso, vendo isso na frente dos nossos olhos todos os dias, catástrofe por todos os lados. Eu fiz uma pesquisa de horas. O que existem de homens que assim perderam tudo, foram trabalhar, perderam tudo, irmãos, não é brincadeira. E as histórias eu não trouxe todas para cá, eu tenho tudo anotado no G1, em vários jornais nacionais. Homens que não sentem mais que estão vivos, estão respirando, alguém está dando comida, mas eles não conseguem ver sentido na vida. Casais que perderam tudo, irmãos, terras inteiras, todo o gado, todos os animaizinhos, toda a criação está tudo debaixo de lama. Eles olham assim, vê um morro ali, um morro aqui, minha casa era mais ou menos por aqui. Hoje eu posso falar de Jó, acreditando que ninguém vai levantar e falar para mim. É uma conversinha que não dá para engolir. Não aconteceu. Sabe por quê? Porque o que eu vou ler agora está acontecendo hoje. De novo. O que nós vamos acompanhar agora em 7 itens está acontecendo hoje.
a Deus que não está na nossa casa, mas está acontecendo na casa de irmãos nossos, irmãos, às vezes parentes, amigos, pessoas que estão sofrendo dores terríveis, como sofreu Jó e a sua esposa. Eu vi um vídeo de um homem desestabilizado, gritando, fazendo um escândalo terrível, porque perdeu 4 animais. E ele dizia que os 4 animais eram filhos dele. Estava totalmente desestruturado. Imagina se fosse uma situação dessa. O ser humano, ele tem limites. Nós não estamos preparados para todo tipo de catástrofe. Tem gente que Deus permite acontecer em grandes proporções, mas vai ter lá uma outra história lá no final que eu vou contar para você. Não vai ficar assim. Vai terminar bem. A mensagem vai terminar bem. Vamos lá para a primeira perda de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. A primeira perda de Jó. A primeira perda de Jó está escrita aqui assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Ou seja, estavam festejando lá na casa do irmão primogênito, mais velho. E olha o que aconteceu lá no pasto. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Eu fui pesquisar no mapa, irmãos. Uz, que é a terra de Jó, hoje, depois passou a ser chamada Edom. Edom está aqui, os sabeus está bem ao sul. Esse povo do sul foi lá e atacou os bois e jumentos que pertenciam ao homem mais rico da sua época. Qual o nome dele? Jó. Foi a primeira perda que ele teve. Doeu um pouco? Um pouco, né? Perdeu o boi, perdeu o jumento, perdeu o churrasco, perdeu o animal de carga, mas nada dá para levar. Mas, seguindo o texto, você vê que foi uma catástrofe encadeada na outra. A segunda perda de Jó está relatada em Jó, capítulo 1, versículo 16, logo abaixo. E eis que deram sobre ele os sabeus, esse povo que eu falei que é do sul, e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. Já tem guerra, já tem morte, já tem sangue. E eu somente escapei para trazer de novo. Peraí. Não foi só bois e jumentos. Tem também aqui servos. Ovelhas. Estando eles ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Ovelhas e servos, no versículo 16. A situação estava ficando grave. Perdeu o boi, animal valioso, perdeu o jumento, perdeu todas as suas ovelhas e perdeu os servos, os trabalhadores dele. Já estava começando a ficar terrível. Mas, como se não bastasse, irmão, tamanha dor, seguindo todo esse horror, a gente vai ver lá no versículo 17 que ele tem uma terceira perda. Estando esse ainda falando, veio outro mensageiro e disse, ordenando os caldeus, três bandos, estratégia maligna, Satanás. Os caldeus vieram em 3 bandos, cercaram eles, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei. Aqui está falando que matou os camelos? Não.
Aqui está falando que tomaram os camelos, em 3 bandos cercaram os camelos, mas mataram os servos. Mais morte, mais guerra. Camelo é importantíssimo naquela terra, irmãos, até hoje. A dor de Jó estava ficando mais apertada. Ele já se viu um homem pobre. Correto, irmãos? Perdeu bois, jumentas, ovelhas, servos, camelos e mais servos que cuidavam dos camelos porque roubaram, e os servos porque foram mortos. Jó já se viu um homem pobre. Nossa, eu achava que eu era o homem mais rico do meu tempo, agora já não posso ser que sou tão rico assim. Mas quando chega a 4ª perda, diz assim, versículo 18 e 19: estando eles ainda falando, veio outro e disse: estão teus filhos e tuas filhas, e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito. É uma redundância, esse texto já estava escrito ali em cima. E ele fala assim: eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto, na catástrofe, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os mancebos, sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. A hora que eu li a palavra nova, eu falei: que nova é essa, gente? Quando você dá uma notícia boa, você até diz que você trouxe uma notícia nova, né? Eu trouxe uma nova, ou seja, uma notícia que ninguém sabe. Aqui, o homem não tinha como dizer que não era uma notícia nova. Era mais uma notícia nova, mais uma mais terrível do que a outra. Se fosse hoje, estava nas manchetes dos jornais, na primeira capa, estava lá na capa do site. Nova, notícia nova. Mas, meu Deus, tudo isso na vida de um homem só. E o que acontece com esse homem é terrível. Ele tem um momento terrível na sua vida, sabe por quê? Porque perder bicho é uma coisa, perder os servos é outra, perder todos os seus filhos é algo que parece ser incurável. A palavra de Deus diz assim: então Jó se levantou, ele não caiu. Jó se levantou, ele não caiu. Rasgou seu manto. Tamanha dor. Rapou sua cabeça. Meu Deus. Rasgava e arrancava toda a sua cabeleira, mudava toda a sua aparência. A dor era terrível. E se lançou em terra. Senhor! Ali ele caiu, sem manto, sem cabelo. E o que ele fez? Alguém pode me dizer o que ele fez depois disso? Quem pode me dizer o que o texto continua falando aí no versículo 20? Depois que ele fez tudo isso, o que ele fez, irmãos? Adorou, irmãos! Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. As circunstâncias não destruíram a fé de Jó. O homem estava cheio da presença de Deus, uma baita de uma tragédia. Perdi fulano, perdi Beltrano, perdi meu terceiro filho, perdi o primogênito, perdi o quarto. Meu Deus, minhas filhas, 7 filhos. E ele cai e adora a Deus. E ele fala: no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Estava pobre de tudo, não tinha mais nada. Até a terceira perda, ele pensou: mas eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa,
servo, não tenho bicho, mas eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho tudo ainda. Quem é homem aqui, irmãos? Tem uma esposa, tem casa, tem Deus contigo, você tem tudo. Mas Jó, ele perdeu parte do seu tudo, aquilo que fazia ele sorrir e se alegrar. Eu fico imaginando o brado desse homem, rasgando aquele manto. Meu Deus! Eu fico imaginando aqueles homens que estavam só chegando, o homem, né, para dar uma notícia, olhando e vendo, vai morrer, esse homem vai morrer, meu Deus, vai cair, vai dar um infarto fulminante. Mas não aconteceu isso. Vinha uma parte difícil aí, porque ele não fez esses filhos sozinho, né? Então você já imagina o que vai vir, né? A quinta perda, capítulo 2, versículo 7 e 8. Vamos lá. Diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor. Ele não suporta meus filhos. Eu vejo gente olhando para o diabo como se ele fosse a coisa mais horrível do mundo. Deus me perdoe. Tem que temer é a Deus, irmão. Só tem que ter temor é de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que bater em retirada. Aqui diz: e saiu. Então Satanás saiu, ele saiu da presença do Senhor. Não aguenta não. O que ele fez depois? Foi lá e feriu Jó de uma chaga maligna da parte dele. Tem doença que é diabólica e tem doença que é espírito de enfermidade, ou então às vezes é uma contaminação diferente. Quando é diabólica é terrível. Muito comum em pessoas que são da feitiçaria e inclusive familiares. Um dia eu orei para o Senhor, vou falar aqui rapidinho, do pé dele saía besouro, aqui em Jaú, irmãos. O povo que vem dessas intimidades com o diabo, aí coisa, a doença que eles põem lá é uma doença terrível. É assustador, é difícil até de acreditar. Mas vamos continuar no texto. E Jó, versículo 8, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. A quinta perda foi a saúde. Ele perdeu a saúde. Ele ainda estava forte, sem toda a sua riqueza, sem seus filhos. Ele ainda pensava: não consigo fazer alguma coisa. Agora ele já não conseguia mais fazer nada. Ele estava doente. Um homem doente, irmãos, é um homem que fica na dependência de alguém para comer, para beber, para tomar banho, até para fazer a sua higiene pessoal, para sair de um lugar para o outro. O homem ficou pura ferida. Satanás destruiu o corpo de Jó, a aparência de Jó, cheio de feridas. Jó olhou: não vou conseguir nem me manter, nem manter minha esposa. Naquela época a mulher não podia trabalhar, o marido tinha que sustentar o lar. Como essa mulher ia conseguir sustento para o seu esposo naquele estado lamentável? Todas as possibilidades que Jó pensava: aqui vai ter saída, o inimigo entrava lá. Aqui vai ter chance, ainda tem isso. Não tinha mais. Mas eu estou na quinta perda, ainda tem a sexta e a sétima. Vamos para a sexta perda. Jó capítulo 1. Não, Jó capítulo 19, perdão. Jó capítulo 19, versículo 15 e 16. Me acompanhe. Irmãos, esse homem já estava sofrendo tanto, mas olha o que aconteceu aqui na sexta perda. Ele diz assim, é o próprio Jó falando:
versículo 17, perdão. Capítulo 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Todos. Eu vou ler. Eu vou ler o 16 até o 19. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O versículo 17, terrível. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. O que Jó perdeu aqui no capítulo 19, versículo 17, a alegria do casamento. Ai, Jó. A mulher de Jó. Jó. Nossa, amaldiçoa teu Deus e dorme. E morre, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Jó, não dá para chegar perto, Jó. Uma coisa que me chama a atenção nessa expressão dela é que ninguém pode amaldiçoar Deus. Ninguém pode praguejar contra Deus. Ninguém pode amaldiçoar o Senhor. Que ele olha para ela, aquela mulher, irmãos, olhando para a situação dessa mãe, dessa esposa, perdeu tudo que ela tinha. Cada barrigada que ela teve de filho, irmãos, ó. O primeiro, o segundo, e vão cuidar de menino. O terceiro, o quarto, o quinto, né? O sexto, sétimo, o nono, o décimo. Tudo perdido, irmãos. Já estavam todos jovenzinhos, se alegrando na casa do primogênito. Correu tudo, irmãos. Aquela mulher estava para ficar louca. Quando o Jó chega e fala assim, fala como uma doida, como uma louca, é verdade. E ela tinha todo motivo para estar em desvario. Mas ela fala algo que é impossível de acontecer. Ninguém pode amaldiçoar Deus. Você vê como é que ela estava tão doida. Amaldiçoa teu Deus e morre. Tu ainda conservas tua integridade. Ele fala, você está falando como uma doida. Irmãos, um dia eu estava orando, o Senhor estava falando comigo na oração sobre a mulher de Jó, tudo que ela fez. Eu chorei, irmãos. Aquela mulher teve aquele momento de desespero que qualquer mortal poderia ter. Totalmente, sabe? Perdeu o equilíbrio. Qualquer um poderia. E o que ela falou não ia acontecer jamais. Onde que o mortal pode amaldiçoar Deus Todo-Poderoso? Jamais. Isso ia acontecer. Ela falou besteira. Fala como uma doida, tipo, está desconexa. Suas palavras não tem como acontecer, isso é um absurdo. Ele viu que ela não estava normal. Mas aquela mulher curou, cuidou de cada feridinha. Ferida após ferida, dia após dia. Ela lavava aquele marido, exalando um mau cheiro. Mal podia tocar, irmãos. Uma chaga terrível, um odor terrível. E aquela mulher cuidando, 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 cuidando. Não faltou comida para Jó, não faltou água para Jó, não faltou curativo para Jó, não faltou cama para Jó, não faltou água fresca para Jó, irmãos, não faltou banho, não faltou cuidado, não faltou atenção. Jó falava, ai, a mulher estava ali, ui. Era uma dor única. Mulher, eu sei que o meu Redentor vive. Ele é minha rocha. Aconteça o que acontecer, Ele é. Ele não vai ser, Ele já é.
E aquela mulher foi conhecer a intimidade do seu marido com Deus, depois de todas essas catástrofes. Jó oferecia sacrifício a Deus pela sua família inteira. Mas existem intimidades com Deus que o marido tem, que a esposa não vê. Existem intimidades que a mulher tem, que o marido não vê. Existem mulheres que são verdadeiras abençoadoras, santificam seus maridos, trazem eles para a casa do Senhor, mas ele não sabe nem, o marido nem sabe como é a relação dela com Deus, a intimidade dela com Deus, para ele ser santificado. A palavra de Deus diz que a mulher cristã, a mulher salva, ela se santifica e ela santifica o seu marido. E o marido cristão, ele é abençoado, ele clama a Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele santifica a sua esposa, mas ele não tem muita experiência, muito contato com Deus. Nós estamos diante de algo assim. Na Bíblia fala que Moisés subia para o monte, mas não levava a esposa. Moisés estava na tenda, mas não levava a esposa. Era muito comum naquela época. Quando o véu do templo se rasga, a mulher tem lugar de honra dentro do culto divino. O sacerdócio feminino é respeitado na palavra. Você vai lá no Novo Testamento, você vê quantas mulheres de Deus abençoaram o ministério do apóstolo Paulo. Quando o véu do templo se rasga, nasce a noiva do Cordeiro, dando oportunidade às mulheres, não só de ter um relacionamento mais profundo com Deus, mas de manifestar ao mundo como é esse relacionamento. Ou seja, falando para os filhos, falando para os netos, falando para o marido, falando para os vizinhos, falando e vivenciando essas experiências. Mas antes disso era bem difícil. A sétima perda. Jó, capítulo 19, versículo 15 e 16, eu já até falei. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vinha a ser estrangeiro aos seus olhos. Ou seja, ele perdeu a autoridade que ele tinha com os criados dentro de casa. Perdeu a autoridade que ele tinha. Já não era mais rico. Irmãos, tenta entender que o negócio aqui está feio. Se você tentar se colocar no lugar de Jó, é verdade. O homem que hoje tem um carro, tem uma casa, tem uma empresa, lá tem um destaque, ele perde tudo, passa a andar a pé. Ele é capaz de passar isso aí que Jó passou. Essa situação de Jó, hoje está acontecendo exatamente hoje, em várias partes do mundo. A pessoa dorme de um jeito e acorda de outro. Jó viveu um assolar, algo assim terrível, sabe? Uma assolação na terra, como diz a palavra de Deus, de tantas destruições, catástrofes terríveis. E ele começa a perder a autoridade dentro de casa. Aqui diz que ele tinha que implorar, como se ele fosse um estranho. Por favor, minha serva, por favor, minha criada, por favor. Coisa que antes, o homem mais rico do seu tempo, ele nem precisava falar muito não, só de olhar, o povo já sabia e respeitava. A casa em que Jó estava sofreu um abalo em todas as áreas. Que eu falo casa se referindo à alma, ao corpo dele, o casamento dele. Nossa, meu Deus, aonde ele estava, as pessoas que depois foram para ajudar. Mas apesar de tudo isso, desce lá para perto dele 3 amigos. Ele faz Bildade, vão para lá, e o Zofar. Amado de Deus, eles ficaram 7 dias sem falar nada. O estado do Jó era tão terrível. Ficaram mudos 7 dias, as palavras de
Não tinha o que falar. O caos era terrível. Mas teve um deles, chamado Bildade, que no início, quando ele abriu a boca, quando ele começou a falar, ele nos deixou uma receita de vitória, deixou para Jó uma receita de vitória que se concretizou lá no capítulo 42. Essa receita de vitória eu sempre passo para alguns irmãos que estão destruídos, arrasados, sem forças, sem acreditar que Deus pode construir uma nova história. Vamos ver que texto é esse? Capítulo 8 de Jó, versículos 5, 6 e 7. É uma receita de vitória. Eu falo isso assim porque é para você guardar para o resto da sua vida e viver isso aqui. Quer ser abençoado? Como Jó foi? Jó pegou essa palavra aqui. Ele pegou isso aqui. Olha o que Bildade falou para ele. Capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. Mas se tu de madrugada, de que hora, irmão? Que hora? Tu de quê? Que hora? Eu ainda não ouvi, irmãos. Mas se tu de madrugada, uai, buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires o que, irmãos? Misericórdia. Não é pedir bênção, riqueza, carro, noiva, namorada, ai meu Deus, marido e para pagar a conta aí. Pedir a Deus misericórdia, irmãos. De carro do ano, casarão não sei da onde, ilha não sei da onde, aqui não sei da onde. Amado de Deus, aqui está dando uma receita de vitória. Aqui diz, mas se tu de madrugada, ou seja, está delimitada ali de madrugada, pedires ao Todo-Poderoso o que? Misericórdia. Não são bênçãos materiais que atrás, e o que mais? Que a ferrugem corrói, que o vento, o carro que pediu 10 anos lá atrás, 20 anos atrás, já tem que estar trocando. Essa visão não é, às vezes, muito legal. Aqui está falando da misericórdia de Deus. Deus sabe exatamente o que você precisa, e na misericórdia tem o que você precisa. Você crê? Na misericórdia de Deus tem o que você precisa. Na misericórdia de Deus tem o que você precisa. Na misericórdia de Deus tem o que você precisa. Versículo 6: se fores, olha, puro e reto, certamente logo despertará por ti. Opa, ele é puro, ele é reto. Eu estou ouvindo, está pedindo misericórdia. Ele é puro, ele é reto, ele é puro, ele é reto. Aí ele diz: e restaurará a morada da tua justiça. Aí Deus vai lá e faz no tempo dele, só clamando misericórdia, essa que você quer. Versículo 7, onde está a receita: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. O teu princípio, tu está lá, o que aconteceu? Ele rasgou o manto, ele bradou, ele rapou a cabeça, se jogou no chão, estava no pó. Essa é a situação do princípio, mas o seu estado vai crescer sobremaneira, de forma grandiosa. Em extremo. Jó pegou aquela receita, aquela senha, aquela palavra de vitória, guardou com ele. E nós vamos lá para fechar essa mensagem. Eu pedi para vocês separarem 2 textos. O lado de cá, vamos lá. Jó, capítulo 1, eu pedi para o lado de cá. No versículo 2, esse lado de cá. Quantos filhos homens Jó tinha e Jó perdeu? Quantos, irmãos? Pode falar. 7, né? Está aí. 7, 11. Quantas filhas? Versículo 2, 3, né? 3, né? Agora lá de cá. Vamos lá para o capítulo 42. Vamos lá para o capítulo 42.
Os irmãos lá de cá. Versículo 13. Também, versículo 2 diz assim: e abençoou o Senhor o último estado de Jó, que é aquele que eu acabei de falar. O primeiro é o primeiro estado da miséria, do sofrimento, da dor. O último estado sobremaneira é esse aqui. E abençoou o último estado de Jó mais que o primeiro, porque teve o quê? 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. E no versículo 3 a resposta que eu perguntei: também teve quantos filhos homens, irmãos? Quantas meninas? Elas mais belas, se você for ler, elas mais belas que existiam naquele mundo. Para ajudar mais, vocês vão ver que no capítulo 1, versículo 3, diz que o gado dele era 7.000 ovelhas. No capítulo 42, diz que ele já estava com 14.000. Dobrou. Diz que ele tinha 3.000 camelos no capítulo 1. No capítulo 42 ele tem 6.000. No capítulo 1 diz que ele tem 500 jumentas. Aqui já fala no capítulo 42 que ele tem 1.000 jumentas. No capítulo 1 diz que ele tem 500 juntas de boi. No capítulo 42 ele já estava com 1.000. Olha, irmãos, Deus deu a ele tudo em dobro. Irmã, você está enganada, irmã. Você parece que sabe ler, está vendo que só deu 10 filhos? Uai, e existe ex-filho, irmãos. E os 10 que o Senhor recolheu? 10 que ele recolheu, mais 10, 20. Deus deu tudo em dobro. Onde é que Deus está perdendo na conta? Pô, parece que Deus não sabe ler, né? Não existe ex-filho. Quando a gente vai fazer levantamento, meu marido é inventariante, tem que contar até com os que morreram aí. Tem que ter documentação, não deixa de ser filho. Não está aí, mas as descendências tem direito. Mas uma coisa que eu quero falar para os irmãos. Versículo 16, 42, 16. E depois disso viveu Jó 140 anos. Irmãos, vocês sabiam que quando Jó perdeu os filhos, quando aconteceu aquela catástrofe terrível na vida de Jó, o Jó era um ancião de 70 anos. Deus deu a ele mais 140, e ele alcançou até a 4ª geração, amados, para apagar aquela dor, para esquecer aquele sofrimento. Deu junta de boi em dobro, deu carneiro em dobro, deu camelo em dobro, deu tudo em dobro, deu filho de novo, com a mesma mulher. Com a mesma mulher, a desesperada, com os nervos tudo para estar dando nó, dando curto-circuito para todo lado. Jó, oi, o que está acontecendo? Jó, cadê teu Deus? Papai do céu consertou os nervos daquela mulher. Papai do céu entrou ali, viu a intimidade dele com Deus, foi cuidando das feridas e Jó orando, cuidando das feridas e Jó cantando, ela cuidando das feridas e Jó adorando, e Jó adorando, e Jó adorando. Aquela mulher com certeza virou uma adoradora. Papai do céu deu mais 10 filhos para ela e deu 3 meninas lindíssimas, Cariapuque, Kessia, e a outra se chamava Gemima. Diz que naquela época não existia mulheres mais bonitas do que aquela ali. Deus escreveu uma nova história. Irmão santo, Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode. A injustiça foi corrigida. No capítulo 42, versículo 8, Deus chega para um daqueles amigos e fala assim: vocês falaram umas besteiras lá para o Jó quando ele estava sofrendo. Falaram sobre mim coisas que eu não sou bem isso aí que vocês falaram. Pega aí uns animaizinhos e desce, vai lá que o meu filho Jó vai orar por vocês. Jó abençoa os seus amigos.
Jó apresenta seus amigos a Deus e Deus muda a história dele. Vamos ficar de pé, igreja? Ramando querer, me ando cávia. Eu não sei o que tu perdeu. Tu veio aqui para ser curado. Tu veio aqui para ser curado. Tu veio aqui para ser liberto. Essa mensagem é muito forte, irmãos. Versículo 10 do capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía. O homem ainda tinha força para orar. E você? E eu? E esse povo, irmãos, que eu falei aqui, com tantas catástrofes no mundo inteiro, será que eles ainda têm força para orar, para abençoar? O nosso Deus está pronto, está disposto a escrever uma nova história na vida de qualquer um. Os momentos de sofrimento da nossa vida, eles não vêm para nos matar. Eles vêm para, com permissão de Deus, com permissão do Senhor, eles vêm para melhorar o teu relacionamento com Deus, com permissão do Senhor. Eu gastaria horas aqui falando dos horrores que já vivi. E tudo que já vivi, em tudo que já passei, Deus me deu vitória. E em cada vitória que Deus me deu, eu me aproximei mais dele. E o que Deus fez na minha vida, fez com cada um de vocês. Faz aí um relato na tua mente aí, ó. Lembra das coisas que você já passou. Difícil. Pode voltar no tempo aí que você vai ver se a tua fé não melhorou, se a tua confiança em Deus não melhorou, se a tua intimidade melhorou, a tua oração melhorou e muito, a leitura da palavra, a intimidade com Deus, vida de testemunho, vida de consagração, vida de entrega. Deus pode permitir, sim, mas Ele pode mudar o estado que hoje é pequeno para um estado extremamente grandioso. Eu vou fazer um apelo. Se você quer ser abençoado, pede misericórdia. Na misericórdia, sabe o que tem na misericórdia? Tem cura. Deus vê você às vezes andando a pé quilômetros para vir na igreja. Tem misericórdia. Aí você vai lá e pede uma bicicleta. Mas que filho, que absurdo. Eu queria dar um carro e pede uma bicicleta. Na misericórdia tem tudo. Tem a libertação do filho, tem a libertação da filha, tem a libertação do marido, tem a libertação da esposa. Na misericórdia tem tudo o que você precisa. Amém, igreja? Amém. Gostaria que o louvor cantasse, adorasse ao Senhor. Enquanto eu vou estar orando por vocês, Deus tem misericórdia para entregar, para distribuir. A palavra do Senhor diz no Salmo 23, que bondade e misericórdia nos seguiria todos os dias. Então tem misericórdia nova hoje, ao nosso alcance. Atrás da misericórdia tem milagre, irmãos. Tem bênção sem medida. Aquilo que é material que você precisa, Deus sabe o que você quer. Mas às vezes Deus quer fazer uma cura igual fez ali, ó, na alma de Jó, na esposa de Jó, dando a ele de volta a autoridade dentro de casa, dando a ele um novo casamento aconchegante, tão gostoso. A mulher já não sentia que nós queríamos, estava curado. Vieram mais 10 filhos, ó bênção. Na misericórdia de Deus tem o que você precisa, amém, igreja? Vamos a cantar agora, e eu estarei orando por você que vier à frente. Deus quer mudar a tua história, teu cativeiro acabou hoje, viu? Deus vai encerrar o cativeiro de gente aqui, porque o de Jó encerrou, e o teu também encerrou. Vamos adorar com alegria. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se quiser vir à frente, já vem, irmãos. O reloginho ali está na minha frente, ele não espera. Vem ao alcance do que Deus tem para entregar para você. Romando Cléria, Rai de Cléria, Antúbia. Se não tem motivos para não abandonar esse Deus que morre.
vendemos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele tudo é dele. Jó, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele vou olhar, a Ele vou olhar e o louvor. A Ele adore Deus. Oh Deus, a Ele adore. Eu quero orar por você. A Ele da história de Jó. O dia que esse menino deu o testemunho, vocês vão
Jó. E o que Jesus está fazendo na vida dele, pode estar fazendo na sua também. Mãe, não desista do seu filho. Pai, não desista do seu filho. Filho, corra para os braços do Pai. Senhor, eu venho a tua filha. Em nome de Jesus, Pai. Eu apresento ela agora ao Senhor. Vai cuidando da sua alma, do seu interior. Vai enxugando as suas lágrimas, vai vendo as suas angústias, Senhor. Muda a história, Senhor. Que todas as cadeias vai puxar em nome de Jesus. Que tudo aquilo que está escondido, ó Deus, está, ó Deus, ali, amarrado de alguma forma, seja desfeito do nome do inferno. E que ela venha prevalecer, 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 prevalecer. Adorar, 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 adorar. E contar uma grande história. Porque a primeira história é pequena, mas os cultos de Deus. Eu abençoo a vida dela, abençoo a sua casa. Abençoo a sua vida, Senhor. Abençoo a vida do pertence. Abençoo a vida dele que é todo mal. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Mais alguém em oração? Eu vou contar para o governo uma pessoa extremamente acorrentada. Demônios. É minha área de libertação. Não passa não, não. Não passa não. Não vai passar não. Eu vou expulsar demônio. Não vai passar. Escondido ele não fica. Satanás foi diante do Senhor. Ele teve que fugir da presença de Deus. Todo demônio desavisado. Todo demônio desavisado. Que veio aqui perturbando alguém, aprisionando alguém, perturbando a casa, perturbando a família, perturbando os negócios, perturbando, 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 atormentando, assolando. Eu te repreendo em nome de Jesus. Cai por terra toda opressão do diabo. Cai por terra todas as cadeias. Em nome de Jesus. Não vai prevalecer. O nome do nosso Deus é terrível. O nome do nosso Deus é tremendo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo mal cai por terra. Toda obra oculta desfeita. Tudo aquilo que foi feito no cemitério, enterrado, tudo que está oculto, é desfeito agora em nome de Jesus. Praga alguma chegará à tua tenda. Aonde tiver o teu nome, vai estar lá agora o sangue de Cristo. Para perdoar, para libertar, totalmente 100%. Queima todo jugo, Senhor. Desfaz toda a pressão do inferno. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Foi Deus que me trouxe aqui, irmã amada. Até fazer você chorar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Cumprir minha missão, trazer a boa palavra de Deus. A pessoa que eu orei, uma mulher, ela já está liberta. Vai ficar tranquilo. Obrigado, irmãos. Pastor, obrigado por me convidar. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Em nome de Jesus, devolva a palavra, irmão. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus, ouvimos aí a palavra do Senhor sobre a passagem